ela vai ter um tamanho limitado da célula. Para que ocorra a expansão celular, é necessário que haja entrada de água no sistema. Então, se o potencial hídrico do exterior, fora da célula, é maior do que o potencial hídrico do interior da célula, a tendência é que a água entre nessa célula. Se a água entra na célula, vai para o vacúolo e causa a turgescência, ou seja, o potencial de pressão da célula, do interior da célula, aumenta. Uma vez aumenta o potencial de pressão da célula, essa turgescência causa uma pressão na parede celular, ou seja, um estresse na parede, e ocorre, deixa eu clicar aqui, ocorre como se fosse um estressamento da parede. As microfibras de celulose, elas se espaçam entre si, aumenta, né, a distância entre elas. Com esse espaçamento das fibras de celulose, há um novo depósito de material de parede. É como se abrisse e nova parede fosse sintetizada, nova microfibras de celulose. E aí a célula aumentou o volume. Se esse volume aumenta, né, se distendeu, aí o estresse se relaxa, né? Por quê? Porque a parede reforçou o seu material e aumentou o volume, né? Com isso, com o aumento do volume, o potencial de pressão vai diminuir novamente, porque a célula aumentou o volume, a pressão diminuiu. Com essa redução da pressão, o potencial hídrico do interior diminui. Uma vez diminuindo, o ciclo continua. Aí fica o tempo todo entrando água. O potencial hídrico da célula é menor do que o exterior, entrou água, turgescência, parede se distendeu, aumentou, o volume diminui, potencial hídrico diminui. Entra água, turgescência, parede distende, potencial de pressão diminui, hídrico diminui e a água volta a entrar. Então vejam que é o tempo todo os componentes do potencial hídrico sendo importantes para o crescimento da planta, para a expansão da célula. Só que aí tem um fator importante. A célula ela tem um limite para o crescimento. Aí é por isso que entra aquele termo, crescimento da parede secundária. Então, quando a célula atinge um tamanho específico, que no caso do vegetal é assim, então de 50 micrômetros, ali é o tamanho limite. Aí vai haver o reforço da parede celular. Aí vai aumentar a quantidade de lignina e de celulose. Tá? Enquanto a célula está se expandindo, só vai ter parede celular primária. Quando ela para de crescer, atinge o limite, aí reforça a parede com lignina e outro material. Aí o crescimento cessa daquela célula. Tá claro? Alguma dúvida? Não, né? Então, gente, isso aqui é fundamental para vocês, tá? Estudem o aspecto físico do crescimento da célula para a gente ter sucesso nesse conteúdo. E aí, para a gente ir para os finalmente dessa aula, vamos falar sobre os locais de crescimento das plantas. A gente sabe que a planta tem vários meristemas, né? Tem o apical do caule e da raiz, tem meristemas intercalares que estão aqui presentes, tem meristemas secundários que estão no interior, e tem meristemas laterais, né? Esses meristemas são eles que vão dar origem a raízes, caules, folhas, flores e outras estruturas. Aí, recapitulando o que a gente viu lá no começo da disciplina. O meristema primário ele é formado durante a embriogênese, lá quando estabelece a polaridade do caule e da raiz. Esses meristemas primários eles são importantes para o crescimento em extensão. A parte aérea cresce contra a gravidade e a raiz cresce a favor da gravidade. Então, crescimento primário, crescimento em extensão. Já os secundários, eles são formados quando a planta germina, a semente germina, né?
e ocorre a formação de plântula. Então, temos os meristemas axilares, meristema de raízes laterais, meristemas intercalares, que seriam nos internódios, o câmbio vascular para a formação de xilema e floema secundário, e o felogênio para a formação de periderme no lugar da epiderme. Então, os meristemas secundários, tanto axilares, raízes laterais e intercalares, também atuam no crescimento em extensão. Já os meristemas câmbio vascular e felogênio é o crescimento secundário, basicamente crescimento em diâmetro, tá? É como se fosse crescimento lateral aí dos tecidos, tá bom? Então, primário, formado durante a embriogênese, secundário, após a planta germinar. Teremos meristemas para fornecer crescimento em extensão, como também crescimento em largura, né, em diâmetro. Só que aí nem todas as plantas apresentam crescimento secundário. É muito comum você identificar espécies que não têm esse tipo de hábito. É por isso que a cana-de-açúcar você consegue explorar o máximo possível lá do material para produzir a sacarose, né? E dar origem a açúcar ou a outros derivados. Então, várias gramíneas não possuem hábito de crescimento secundário, assim como banana. Aqui, no caso do coqueiro, aqui não é crescimento secundário, tá? É um espessamento da célula, ela é uma monocotiledônia, que é bem diversificada, então a estrutura não é tão rígida, porque não tem tanta lignina. E aí vocês vão ter esse conceito. Planta que possui crescimento secundário vai apresentar xilema e floema secundário, ou seja, geralmente apresenta lenho e uma estrutura mais rígida dos tecidos de revestimentos. Já aqui não, são plantas diferenciadas. Crescimento dos órgãos, né? Então, falando agora sobre a raiz, nós vimos, né, que a raiz ela vai crescer basicamente a partir do meristema da coifa, aqui no finalzinho da coifa, onde tem um centro quiescente, tem uma zona meristemática, que vai dar origem a novos tecidos, a zona de alongamento e a zona de maturação. Então, essa é a região de crescimento da raiz. Se for uma espécie de crescimento, né, de raiz, que tem raiz pivotante principal, ela vai ter raízes secundárias. Então, a gente vai ter aqui tanto essa região de crescimento, como também aqui para o crescimento em extensão. Algumas raízes que têm crescimento secundário, elas vão ter crescimento em diâmetro após estabelecer a parte final de crescimento. Ok? Então, essa zona aqui é a zona de crescimento da raiz. Após atingir a zona de maturação, vai ter apenas o pelo radicular, mas o crescimento do pelo radicular não é um crescimento em extensão, né? É só um crescimento para área e superfície. Na parte aérea, o crescimento da parte aérea depende de duas regiões principais. O meristema apical, do caule, né, que vai se dividindo de forma periclinal e anticlinal e vai proporcionando o crescimento da parte aérea. É nesse meristema apical caulinar que vai dar origem às folhas, que estão aqui presentes, ó, folhas e ramos, e também os meristemas intercalares, que são aqui, ó. Então, esses meristemas intercalares, eles estão entre os nós e entre nós. Então, aqui é o nó, aqui entre nó. No entre nó é onde tem o meristema intercalar, que vai causar, né, o crescimento da parte aérea, um crescimento também em extensão. Então, raiz, zona meristemática, caule nos meristemas intercalares e meristema apical. Órgãos, né, aqui no caso a folha. A folha, após formar esse primórdio foliar, vai ter uma seção de divisões periclinais e anticlinais para dar origem, né, a essa estrutura distinta. E aí nós temos que o primórdio foliar
ele vai, né, se desenvolver a partir de regiões específicas. E não é algo aleatório, tá? Então, você às vezes pega uma espécie e tem folha com arranjo decussado, tem folha em arranjo em espiral, tem folhas que são paralelas, antiparalelas. O que, que é isso? A disposição da folha no caule depende da regulação da planta, que envolve hormônios, né, no caso aqui a auxina, e outros processos genéticos, tá bom? Então esse evento, gente, é fundamental, é crucial para ter uma resposta de crescimento da planta, tá bom? Então, primeiro passo, vai ter uma sinalização para a diferenciação do meristema para formar uma folha, um primórdio foliar. Essa diferenciação vai envolver primeiro a localização dessa folha e depois as divisões periclinais e anticlinais até dar origem ao tecido. Tá? Aí forma o limbo, o pecíolo, o feixe vascular, tudo que está lá contido nessa folha. Então, sempre a folha vai crescer no ápice do caule, no meristema apical do caule. E aí, se for um ramo secundário, né, vai ter o meristema naquele ramo que vai dar origem às folhas lá na estrutura. Então, traduzindo tudo, sempre as folhas crescem nas extremidades. Muito raramente vai surgir uma folha que não seja na extremidade. Se nascer dentro de um ramo, pode ser porque está saindo um novo ramo a partir de um ramo secundário, então seria um ramo terciário, né? Mas é nos meristemas primários, né? Então, estrutura seu crescimento determinado. Então, flores, ela tem um crescimento limitado, o fruto, a folha, caule e raiz é crescimento indeterminado. Pode crescer de forma infinita. Claro que tem limite. Quem põe limite? O ambiente. Já folha, flor e fruto tem crescimento determinado. Então é regulado geneticamente. Quando atingir o tamanho definido, ela vai lá e cessa o crescimento. Como eu comentei, ó, caule e raiz, crescimento indeterminado. Por que é indeterminado, gente? Porque os meristemas apical do caule e o apical da raiz são persistentes. Eles estão lá o tempo todo. Qual é a diferença? Qual seria a nossa ação, né? Se a gente podar os meristemas, a gente pode produzir plantas anãs, né? Por quê? Quando você faz a poda, você retira o meristema. E essa excisão do meristema faz com que o crescimento em extensão seja limitado. Veja como é interessante, né? É um conhecimento legal que a gente pode aplicar na posterior, na produção. Você imagina propagação de plantas, né, de frutíferas. Alguém quer falar? Não, né? Então, propagação de frutíferas. Quando você faz enxertia, você pega uma planta jovem que está em crescimento vegetativo e incorpora um ramo de uma espécie que já está no crescimento reprodutivo, né? Ou seja, com essa modificação do sistema, a parte aérea que já tem um conjunto de genes e moléculas distintos faz com que aquela planta passe a produzir de forma mais cedo, né? Então ela não vai crescer tanto em extensão, porque ela já tem toda a sua arquitetura para a reprodução. E aí você tira o crescimento determinado de uma parte aérea e passa a ter o crescimento determinado. Então enxertia é muito comum hoje no sistema de produção da parte das frutíferas, né? E aí a pergunta que eu faço a vocês é essa aqui: como pode existir crescimento indeterminado se todos os seres vivos morrem? O que vocês me dizem? Professor, porque em determinado momento a planta cessa o seu ciclo de desenvolvimento, né? Aí ela vai entrar em processo de senescência, eu acho. Pronto. Quase lá, quase completo. Então, quando é que ela cessa o crescimento? Você respondeu quase toda a pergunta já. Em um dado momento ela vai parar de crescer. Mas quando?
quando ela reproduz. Não é verdade? Então, se a gente imaginar que a planta está o tempo todo crescendo, ela está o tempo todo na forma vegetativa. Então, aí ela se torna indeterminada. Agora, se ela tem uma transição da fase vegetativa para a reprodutiva, aí sim ela se torna determinada. Por quê? Porque uma vez acionado o momento de transição, ela para de investir em crescimento e passa a investir em formação de flores. Aí ela se torna determinada. Aí surge uma segunda pergunta. Ah, professor, então quer dizer que toda planta, quando reproduz, ela para de crescer. Mas o Neurindi falou há pouco tempo que as plantas frutíferas, elas produzem novos ramos. E aí? Como é que explica isso? Ou seja, se torna ainda indeterminado. Isso é explicado, gente, porque as espécies que são essas frutíferas, quando elas reproduzem, elas não vão ativar todos os meristemas para a fase reprodutiva. Alguns ainda ficam na fase vegetativa, né? Ou seja, ela permanece viva, né? Permanece com o meristema ativo. Então, não converte todos os meristemas vegetativos em estruturas reprodutivas. Qual seria uma forma, gente? Agora é a Camila que vai responder. Camila, como é que você consegue fazer produção de tantas safras ao longo do ano em uma espécie que ela tem crescimento determinado? Você está ali com figo, com a goiaba, com outra fruta, e aí fase reprodutiva terminou. Então, terminou o crescimento, está produzindo. Como é que você consegue renovar o ciclo dela? Acho que é com a poda, né, professor? Aí, com a poda. Porque com a poda, digamos, se quando, vamos supor, num ramo que tem a flor, que tem o fruto, aquele ramo ele vai emitir hormônios e sinais para os ramos jovens não crescer mais, porque ele está reproduzindo. Se eu tenho um ramo jovem em crescimento, aquele ramo jovem é o tecido dreno. Você deve lembrar do dreno, né? E como o fruto é um dreno também, se eu tiver dois drenos competindo com o outro, vai parar tudo. Então a planta que está reproduzindo, ela vai lá e sinaliza para não produzir mais novos ramos. O que vocês fazem? Quando você retira o fruto, que tira o dreno, a planta ainda está produzindo aquele sinal. Aí você poda todo aquele sistema, não vai ter mais a sinalização de florescimento, e aí a planta vai começar a produzir novos ramos. Ou seja, inicia o ciclo. Só que aí com a poda tem que ter o quê? A adubação. Porque você precisa que a planta cresça mais. Então é como se fosse um ciclo, né? Um manejo da cultura. Produziu, retirou as partes reprodutivas, que são partes determinadas, induz a planta a gerar um crescimento indeterminado novamente, que seriam novos ramos, e até produzir. Fechou? Tranquilo? Então vamos lá. Olha aí, características adicionais. Espécies de climas frios, que são regiões de clima temperado, elas, ou seco, como o cerrado, né, o nosso cerrado aqui, elas vão perder a folhagem durante a estação desfavorável. Exemplo, pau branco, muito comum aqui fazer isso. Essas espécies, gente, quando elas percebem que o ambiente está desfavorável, ela ativa a dormência da sua gema. É como se fosse um embrião dormente, né? Então aquela gema ela não vai produzir novas células, ela vai entrar em dormência e permanecer viva. Quando a condição retornar à condição ideal, né, o ambiente, ela vai lá e reativa o crescimento. Olha aí que fantástico. E aí volta a crescer. Então não, a espécie não vai morrer, né? Ela vai apenas modificar seu estágio vegetativo. Olha o milho. O milho é uma planta de crescimento determinado. Produz um certo número de folhas. Após a floração e fecundação, a planta morre. Ou seja, ela realoca todos os nutrientes para o grão. Então essa daí é determinada geneticamente. Aquele exemplo que eu dei de tornar a planta com estágio vegetativo o tempo todo,
pode ser feito com milho. Na hora que florescer, você vai lá, tira o pendãozinho do milho lá, que ele vai, ó, passar por muitos anos vivo. Agora, se ele reproduzir, cessou. Uma vez aí ocorre a reprodução, já ocorre a morte celular programada, e aí não tem mais como prosseguir com a planta de milho, né? Olha o feijão, como é interessante. O feijão, mesmo tendo um ramo na fase reprodutiva, ele pode ativar, né, algumas espécies de feijão, pode ativar o crescimento de forma direta. É igual a soja. Tem soja de crescimento determinado e soja de crescimento indeterminado. Geralmente, para os sistemas de produção, né, em larga escala, planta de crescimento indeterminado não é tão legal. Por quê? Pode ter uma menor produção, porque vai ter competição da vagem, que está em preenchimento e formação, com os novos ramos. Ou seja, são 2 drenos. Aí, para isso, a planta tem que fazer muita fotossíntese. Como ela está no estágio de florescimento, a taxa fotossintética é menor do que no estágio vegetativo. E aí tem essa competição, tá? Então, hoje, basicamente, o que é utilizado são cultivares, né? Na verdade, nem cultivares, né? São cultivares mesmo, vou chamar de cultivares, de crescimento determinado. Porque ela atinge lá um perfil, uma altura X, vai para a fase reprodutiva e, né, tem uma produção em larga escala. Mas é importante que vocês conheçam esses sistemas, né? E dentro do que vocês queiram propor, é saber que se for crescimento indeterminado, a produção é menor do que no crescimento determinado. Tem exceções? Tem. Mas as exceções são por conta do melhoramento genético, que aumentaram a produção dessa espécie. E aí, né, para finalizar a aula, vamos falar agora sobre o crescimento, o controle desses processos, né? Eu não vou citar muitos detalhes, porque a gente já tem falado tanto sobre isso ao longo da disciplina, mas o crescimento da planta e o desenvolvimento, mudança de estágios, depende de vários fatores, envolvendo principalmente expressão de genes, né, que aí a gente vai ter genes que vão ativar diferentes processos, diferentes fases. Esse controle da expressão gênica é intrínseco, ou seja, é da planta, e dos hormônios. Os hormônios, auxina, giberelina, os hormônios vegetais que estão presentes na planta, tá? Então, a combinação de hormônio com expressão gênica, porque o hormônio que ativa a expressão do gene, ela vai ou ativar ou inativar todos os processos que estão aqui citados. E quem vai regular se o gene deve ou não ser expresso? O hormônio. E quem regula a quantidade de hormônios ou a produção deles? Os controles extrínsecos, o ambiente. Então, luz, temperatura, gravidade, umidade do ar, né? Nutrição mineral, estresses bióticos, estresses abióticos. Qualquer fator ambiental faz com que haja uma alteração na concentração de hormônios que vai regular a expressão dos genes e afeta o crescimento e desenvolvimento. É como se fosse um efeito escala. Qualquer fator desse vai afetar, vai gerar uma resposta na planta. A intensidade da produção de hormônios ou do tipo de hormônios depende do fator extrínseco. O tempo de duração da resposta depende do tempo de exposição àquela condição adversa. O gene a ser expresso depende de qual é o tecido, de qual é o horário, de qual é a fase da planta. Então, vejam, é bem complexo, né? Não é algo bem simples. Então, vocês têm que saber o seguinte, que a planta tem um arsenal de moléculas, tanto para crescer quanto para reproduzir, e que ela é capaz de perceber qualquer alteração no ambiente para gerar uma resposta. É por isso que aí eu volto lá para aquilo que eu falei anteriormente, né, no comecinho da aula. Senescência celular e morte celular programada. Então, a senescência é algo comum na planta. Então, ela faz parte do ciclo de vida. Ela pode ser natural, como é o caso da soja que está aqui presente, ó. A planta à esquerda, ela ativou a senescência monocárpica,
Por quê? Porque ela floresceu e intrinsecamente é algo regulado geneticamente pela planta. Então você vê aqui, ó, a planta poderia estar aqui fazendo fotossíntese, mas o núcleo, ele sinalizou a expressão de genes para enzimas hidrolíticas, que são enzimas que quebram moléculas, e degradou o quê? Primeiro, aqui, ó, as clorofilas do cloroplasto. Uma vez degradando os pigmentos fotossintéticos, não vai ter absorção de luz, não tem fotossíntese. Já começa com a clorose aqui na planta. Além disso, as enzimas vão decompor proteínas, carboidratos e aminoácidos. Com a degradação das moléculas orgânicas que fazem o metabolismo da planta, ocorre a abscisão das células específicas, principalmente o pecíolo das folhas, isso aqui, ó. A gente vai ver depois, né, que seria com etileno e auxina. E aí começa a fazer senescência. Aí pode fazer senescência, gente, de uma célula, de uma folha específica. Pô, teve um ataque de praga, a planta percebeu, ativou a senescência somente daquela folha. Ou a senescência programada da planta inteira, que seria no caso aqui da soja, do milho ou de outra espécie. A morte celular programada específico, pontual, em resposta a uma condição ambiental, seria uma senescência específica, morte celular programada, e pode ter um evento global, que seria da planta como um todo, para ser a morte complexa da planta. Professor, travou nesse final. Travou o final? Vocês ouviram até onde? Estão ouvindo? Só nesse finalzinho que o senhor estava explicando. Ah, tá. Deixa eu tentar conectar aqui a internet novamente. Eita, eu achei a internet aqui. Voltei aqui. Vocês estão ouvindo agora? Sim. Sim. Agora sim. Pronto, voltar aqui. Acho que é o último slide que a gente parou, então.